Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que nesta busca incessante conheçamos a verdade para nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, agradeçamos a Deus por tudo, em especial pela vida, este patrimônio maior, patrimônio inestimável que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Agradeçamos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Agradeçamos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer e abraçar fraternalmente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Hoje estudaremos a questão de número 178. Esta questão 178 se desdobra em letra A e letra B. Ou seja, então hoje estudaremos, em verdade, 3 questões. E esta questão 178 e os seus desdobramentos se encontra na parte 2ª, capítulo 4 da pluralidade das existências, e estamos estudando acerca do assunto encarnação nos diferentes mundos. Então já estudamos várias questões acerca deste assunto, desde a questão 172 até a esta que estudaremos hoje, a 178. Então, continuando os questionamentos acerca do assunto encarnação nos diferentes mundos, pluralidade das existências, Kardec formulou o seguinte questionamento na 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde ele já viveu? Então, um espírito que já viveu aqui na Terra, que alcançou relativamente a um progresso, uma evolução, ele pode encarnar ou reencarnar em um mundo inferior a este onde ele se encontra? Será que isto pode acontecer? Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: sim, perfeitamente possível. E isto acontece, dizem eles, quando em missão, via de regra, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então, via de regra,
um espírito que esteve em um determinado mundo mais evoluído, que alcançou um certo progresso, ele pode encarnar ou reencarnar em um mundo inferior, em especial quando em missão, para auxiliar os moradores daquele ambiente e também proporcionar-lhe meio para ele, o espírito ali reencarnado em missão, adiantar um tanto mais. E aí, Kardec, não satisfeito com esta resposta e querendo aprofundar um tanto mais acerca do assunto, formulou mais um questionamento que aqui ficou enumerado como 178, letra A. Mas não pode dar-se também por expiação? Ou seja, um espírito que encarnou ou reencarnou em um mundo mais avançado, mais evoluído, ele não pode reencarnar em um mundo inferior, não em missão, mas em expiação? Não pode Deus, Kardec formulou um outro questionamento aqui na 178A, não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Então assim Kardec fez dois questionamentos nesta 178A, mas não pode dar-se também por expiação ao invés de missão, ou também naquela situação de degredo por misericórdia de Deus? E eles responderam da seguinte maneira, que os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Ou seja, nós poderemos permanecer por muito e muito tempo sem querermos avançar ali na condição de estacionários, mas não damos passos para trás, não retrogradamos na nossa caminhada. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então, assim, sem sombra de dúvida, já aconteceu conosco e poderá acontecer conosco outras vezes, em não avançarmos, em ficarmos de braços cruzados, e a nossa punição maior será exatamente esse não avançar e termos que recomeçar num meio conveniente ou apropriado à nossa natureza, e termos que trabalhar um tanto mais para aprendermos. E aí, Kardec formulou um outro questionamento que aqui ficou registrado como 178, letra B. E aí ele questionou da seguinte maneira: quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Quais são os espíritos que precisam recomeçar a mesma existência? E aí eles responderam da seguinte maneira: todos aqueles que faliram em suas missões ou em suas provas. Ou seja, quase todos nós, todos aqueles que faliram em suas missões, que faliram em suas provas, eles precisam voltar para recomeçar a sua tarefa de onde ele parou. Ou seja, quase todos nós nos comportamos desta forma, quase todos nós já voltamos várias e várias vezes para recomeçarmos as nossas tarefas de onde nós tenhamos parado, porque não aprendemos a lição ou não cumprimos as nossas tarefas, as nossas missões, não resolvemos, simbolicamente falando, todas as equações, todas as questões das provas que nos foram propostas. Então, assim, fechamos este parêntese com esta questão 178 e os seus desdobramentos
em letra A e letra B, para chegarmos nos comentários de Miramês, na coletânea Filosofia Espírita. Já estamos no volume 4º, capítulo de número 25, que tem como título Mundos Inferiores. E neste capítulo 25, Miramês deixou comentários a esta questão 178. E Miramês começa os seus comentários da seguinte maneira: que os espíritos que viveram em mundos superiores e dali saíram com glórias, podem voltar a mundos menos elevados, ou seja, a mundos inferiores que o seu, com missão de transmitir suas experiências através da arte dos exemplos, com finalidade precípua de ajudar os que se encontram na retaguarda. Então, assim como os espíritos superiores, respondendo a Kardec acerca de encarnar ou reencarnar em mundos inferiores, quando já tenhamos vivido em mundos superiores, em mundos mais avançados, isto acontecerá quando em missão. Então, espíritos que viveram em mundos superiores e dali saíram com glórias e não com débitos, podem voltar a mundos menos elevados, ou seja, a mundos inferiores àqueles mundos onde ele habitou, para cumprirem missões de transmitir experiências através da arte dos exemplos, com a finalidade precípua de ajudar todas aquelas criaturas que se encontram na retaguarda. E aí ele acrescenta: podem ainda voltar a mundos inferiores por provas, conforme os espíritos superiores responderam a Kardec, que poderemos voltar ou irmos para mundos inferiores quando tenhamos vivido em mundos superiores, em missão ou em provas. Então poderemos voltar para ajudar as criaturas quando em missão, ou podemos voltar a mundos inferiores por provas, se não assimilarmos em sua plenitude as lições ali ministradas. Então, se nós que nos encontramos no planeta Terra, que está em processo de progresso, o planeta bem como nós, se não assimilarmos as tarefas, se não assimilarmos o aprendizado, se não respondermos a contento às questões que temos à nossa disposição para respondermos e aprendermos as lições, e o planeta Terra evoluiu, o planeta Terra progrediu, nós poderemos voltar em um outro momento a este mundo já numa condição melhor, para assimilarmos o aprendizado que não tenhamos assimilado até o momento. E aí ele acrescenta que há, pois, uma variação de posições em todos os campos de vida, nos mostrando em todas elas o amor de Deus para com todos os seus filhos. Sem sombra de dúvida que não tem como ser diferente este amor infinito de Deus para com todos os seus filhos, e a variação de posições em todos os campos de vida, e nos mostrando constantemente o que nós precisamos fazer para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado. E os mundos inferiores estão sob as leis de proteção que atuam em conformidade com os esforços dos que ali vivem. Os mundos inferiores não estão abandonados, não e não são locais de puro sofrimento, de exílio, de castigo. Não, de forma alguma. Os mundos inferiores também são escolas maravilhosas, são escolas belíssimas, onde nós nos encontramos ou por onde nós já passamos para o nosso aprendizado,
o progresso? O progresso é lei de Deus. Lembra, Miramês, o progresso é lei de Deus em todos os mundos. Estejam eles na condição de superior, ou de superiores, ou de inferiores. A lei do progresso é lei de Deus e se encontra em todos os mundos, em toda a criação. Os espíritos não regridem, ou seja, não retrogradam, não andam para trás, como muitos pensam. E dentro de uma grandeza de tempo, o próprio estacionamento do espírito é ilusório, pois ainda que queiramos, a própria matéria não para a sua evolução. Então, o Kardec, nas respostas que ele recebeu dos espíritos superiores, de uma forma sucinta, falou acerca de um estacionamento, falou acerca do espírito estacionário. Então, aqui, Miramês, ampliando as reflexões, nos chama a atenção que, em verdade, no sentido mais amplo e profundo, não existe estacionamento para o espírito. Mesmo que nós não percebamos, ou se nós não percebemos ainda, mas estamos avançando, mesmo não percebendo o avanço. Mas, conforme ele lembra, não existe estacionamento. Este estacionamento do espírito é ilusório, pois ainda que queiramos, a própria matéria não para a sua evolução. A evolução se torna tão lenta que nos dá uma impressão de inércia, mas não há imobilidade dentro do progresso universal. Então, a imobilidade, conforme nós conhecemos, conforme nós entendemos por esse termo, por esta palavra, não existe na lei de Deus, que é lei do progresso. Mesmo que de forma imperceptível, nós estamos e estaremos avançando constantemente. A evolução se torna tão lenta que nos dá a impressão de inércia. Mas estamos avançando. Mesmo aquela, só como exemplo, mesmo aquela lagarta que passou por aquele processo ali e está presa em um casulo aparentemente imóvel, mas está se movimentando, está acontecendo uma metamorfose para que um dia ali daquele casulo que aparentemente está tudo inércia, que não está se movimentando, não está acontecendo nada, mas um dia dali daquele casulo sairá uma belíssima borboleta. Então, onde aparentemente existe ou exista a inércia, mas para o progresso, isto não existe. Estaremos e estamos progredindo constantemente. E aí, Miramês acrescenta que a cada momento nós aceleramos mais ou menos o nosso despertamento até sentirmos a consciência de que cada qual tem a tarefa em seu próprio proveito. A nossa parte haveremos de fazê-la, ou seja, a nossa parte nós haveremos de fazer, porque a parte de Deus ele já fez e continua fazendo. Agora, aquilo que nos compete, nós teremos que fazer. Então, a nossa parte haveremos de fazê-la e ainda poderemos ajudar alguém a abrir os olhos no contexto das leis que nos ajudam a despertar. Quero mais uma vez abrir um parêntese para abraçar a todos que aqui se encontram, abraçando fraternalmente a nossa irmã Vilma Guimarães e os seus alunos, os seus meninos do coração, abraçando Tânia Luz, abraçando Alzeni, abraçando o nosso irmão Selmi Rodrigues, que também está conosco nesta sala virtual, nesta sala de estudo,
bem como todos os demais irmãos e irmãs de jornada. E aí fechamos este parêntese para voltarmos com as palavras de Miramês, onde ele diz da seguinte maneira, que se o espírito se encontra em um mundo inferior, deve esforçar-se para melhorar a si próprio, bem como melhorar o mundo. Então nós aqui nos encontramos no planeta Terra, que é considerado, em comparação com outros mundos, é considerado ainda um mundo inferior, um mundo de provas e expiações. Então nós precisamos trabalhar individualmente e de forma coletiva para a nossa melhoria, bem como para a melhoria do mundo, para o progresso do mundo. Então, se o espírito se encontra em um mundo inferior, deve esforçar-se para melhorá-lo, mesmo sendo pequeno o seu trabalho, juntando aos esforços dos outros, avolumar-se-ão os cambiantes do progresso, e muito fará para a criação do bem em todas as tarefas das criaturas humanas. Então, mesmo que as nossas tarefas sejam pequenas, aparentemente sejam pequenas, mas em se juntando a minha tarefa pequena com a sua tarefa pequena, sem sombra de dúvida, conforme nos lembra aqui Miramês, elas se avolumarão e com o passar do tempo iremos melhorando pouco a pouco o ambiente onde nós nos encontramos. Para tanto, Jesus de Nazaré nos deixou por misericórdia de Deus o Evangelho e ainda mais envia de quando em quando seus missionários do amor ao nosso convívio e do convívio espiritual de Jesus, que são capazes de nos transmitir exemplos dignificantes rumo às nossas necessidades. Então, assim como Jesus, há 2000 anos atrás aproximadamente, veio ter conosco pessoalmente aqui na Terra, antes dele e após ele, constantemente ele envia os seus missionários, os seus mensageiros, para nos auxiliarem neste processo de despertar. E aí ele segue dizendo da seguinte maneira, que o Evangelho se encontra na Terra há cerca de 2000 anos e é divulgado incessantemente por todas as vias de comunicação e aparece aos mesmos homens, às mesmas criaturas humanas, por diversas formas, lembrando o seu ideador cósmico, ou seja, Jesus de Nazaré. Então, assim, ele nos lembra que o Evangelho, em especial na atualidade, com todos estes meios de comunicação que nós temos à nossa disposição, o Evangelho está sendo divulgado constantemente, assim como nós estamos fazendo aqui neste momento, neste ambiente virtual. O que dizer, questiona Miramês, o que dizer diante de toda esta assistência espiritual? O que nós poderemos dizer diante de toda assistência espiritual que nós recebemos, que nós temos recebido e continuamos a receber? O que nós temos a dizer é simplesmente gratidão. Gratidão a todos eles, em nome do Cristo, em nome de Deus, nosso Pai. Porque nós, diz Miramês, estamos sendo agraciados e não devemos recusar esta grande proteção, esta força que liberta, dando entendimento para todos se aproximarem da perfeição pelos próprios esforços, como sendo conquista dos valores imortais. Então, as oportunidades nós temos, nós já tivemos e continuamos tendo as oportunidades, porque elas nos são ofertadas incessantemente. Os exemplos de Jesus e dos seus mensageiros, nós temos constantemente à nossa disposição. Então, assim, nós
somos agraciados e não devemos recusar esta proteção, não devemos recusar as oportunidades, não devemos recusar tudo que nos é ofertado para o nosso progresso. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, que na linguagem do amor e da posição espiritual em que a alma se encontra, falir toma uma conotação mais transcendental. Então aqui ele nos chama atenção acerca do processo de falência, que no sentido mais amplo e profundo, conforme nós usamos o termo aqui na Terra, o fulano faliu, a fulana faliu, no sentido mais amplo e profundo, no sentido espiritual, a falência absoluta, assim como a inércia absoluta, elas não existem. Assim como a inércia absoluta não existe na lei do progresso, a falência absoluta também não existe. Então é por isso que ele diz que na linguagem do amor e da posição espiritual em que a alma se encontra, falir toma uma conotação mais transcendental. Em todo passo não bem aproveitado, o espírito aprendeu algo que ainda não sabia, adquiriu forças que não possuía. Então, quando nós classificamos como sendo uma falência, ela não foi absoluta, porque nós aprendemos alguma coisa. Porque quando nós falimos, por exemplo, financeiramente, metemos os pés pelas mãos, como nós usamos o termo, mas alguma lição ficou ali daquela administração incorreta dos recursos materiais. Alguma coisa o espírito aprendeu, alguma coisa nós aprendemos e aprenderemos sempre. Se não tinha forças para empreendimentos, para tais empreendimentos, não faliu no sentido comum da palavra. Antes, passou por uma experiência, onde recolheu algo de melhor para outra vida. Então, se não tínhamos força suficiente para superarmos aquelas dificuldades, nós aprendemos alguma coisa, nós adquirimos forças para numa próxima oportunidade termos condições de superarmos. E aí ele segue dizendo ainda que a linguagem humana não consegue, na maioria das vezes, traduzir a sublimidade do sentido mais profundo das palavras. O nosso vocabulário é pobre. Ele não tem condições ainda, conforme ele diz, de traduzir a sublimidade do sentido mais profundo das palavras. Se o aluno foi aprovado, ou melhor, foi reprovado em uma série, é porque não assimilou as matérias apresentadas. Mas ele aprendeu alguma coisa, não aprendeu o suficiente para avançar de série. Assim acontece conosco no sentido espiritual. Não aprendemos o suficiente para irmos para mundos melhores. Continuaremos aqui nesta série, repetindo mais uma vez as experiências carnais para aprendermos as lições que não tenhamos aprendido. Então é por isso que ele faz esta comparação, que se o aluno foi reprovado em uma série, é porque não assimilou as matérias apresentadas. Ele não pode, ele não tem condições de avançar para uma série superior. Quando recolher condições de sabedoria, quando aprender as lições daquela série, avançará com os outros. Quem já foi aprovado, podemos afirmar que já fracassou em outros momentos, nesta ou em outras vidas. Então, quem foi aprovado em uma série hoje, não tenhamos dúvida nenhuma que em outro momento, seja nesta vida ou em outras vidas, em corpos físicos, já fracassou. E aí ele encerra dizendo que, neste caso, Deus é a onisciência, a sabedoria absoluta, o conhecedor de todas as ciências, e ele sabe de antemão
que a alma não está em condições de sempre vencer, porque em muitas situações nós precisamos passar por algumas derrotas para acordarmos para a vida, porque ainda não aprendemos as lições que tínhamos necessidade, que temos necessidade de aprender. Então Deus em sua onisciência, ou seja, conhecedor de todas as ciências, sabe de antemão que a alma não tem condições de avançar sempre. E em muitas situações vai ter que parar um pouco para reflexões, para o aprendizado necessário, recomeçar as tarefas que não tenha aprendido ou que não tenhamos aprendido. Recomeçar, simbolicamente falando, aquela série que não aprendemos ainda, não assimilamos ainda, as lições que ali se encontram. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado por suas manifestações, por compartilhar também este material singelo de reflexões acerca do Evangelho do Cristo. Até breve, em nome do Senhor.